Fala pessoal, no vídeo de hoje nós iremos falar um pouco dos conceitos da cebet em posição, quando você deve cebetar e quando você não deve cebetar em posição. Então vou trazer aqui alguns exemplos para ajudar vocês a melhorar a sua cebet em posição. Então fiquem ligados nesse vídeo e bem-vindos ao In The Game. Bom, o primeiro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é esse spot do cutoff contra o Big Blind com um rei valete 9-6, onde foi jogado de cebet em posição nesse board dama 3 e 2, com flush draw de paus. Primeiro de tudo, quando vamos falar em cebet em posição e fora de posição, a diferença entre um e outro é que em posição, nós podemos realizar a nossa equidade, ou seja, quando jogamos de check, a gente pode ver uma free card. Já quando estamos fora de posição, isso não é possível. Então, isso é o primeiro detalhe importante em quando vamos pensar em cebetar. O segundo detalhe importante a se pensar é ver a interação desse board com o nosso range e com o range do vilão. Nesse caso, nesse board de dama 3 e 2, a gente tende a não cebetar com tanta frequência assim, pois a gente não representa tantas mãos fortes, ou seja, a gente não vai ter tantos combos como 3-3, 2-2, apenas alguns dama-dama. Já o range do vilão tende a ter bons combos, já que ele está defendendo do Big Blind, como mãos de 4, 5 e 6, Ás 4 e 5, alguns dama-damas, 3-3 e 2-2 é mais frequente no range de quem está defendendo do que daquele que está abrindo. E por esse motivo, temos que ser muito mais seletivos as mãos que vamos cebetar. Um terceiro ponto importante quando for jogar no pós-flop, eu gosto sempre de pensar que o board ele interage sempre com 3 camadas. Essas camadas são os pares, os flushes e as sequências. No caso desse combo que a gente tem de rei, valete 9-6, a gente pode ver que a gente interage pouco com os pares. No caso, a gente tem um overpair, que no Omaha 5 cartas não é tanto valor assim, principalmente por não ser o melhor overpair, que no caso seria o Ás. No segundo ponto, a gente pode ver que a gente interage com os flushes, porém a gente não tem um flush nuts, o que também aumenta a nossa frequência de check behind. E a terceira camada, que é a camada das sequências, a gente pode perceber que a gente não interage com nada, ou seja, a gente não tem uma broca, a gente não tem um open-ended, ou então o wrap, seria os melhores combos de sequência. Então, quando a gente subdivide em camadas, fica muito mais claro para nós quando a gente tem que cebetar ou não. E bom, a mão seguiu da seguinte forma: foi jogado de cebet, o Big Blind jogou de call, turn foi um 10 de paus, aconteceu um lead pot, foi jogado de call nesse SPR de 3 e no river um lead pot por parte do Big Blind e foi feito um call e perdemos a mão. Bom, agora vamos dar uma olhada aqui nessa mão pelo solver. Bom, pelo solver eu coloquei esse board que é bem similar, um dama 4 e 3, em relação a um dama 3 e 2 não vai ter tanta alteração assim. E a gente pode perceber a primeira coisa, que o Big Blind vai ter uma frequência de 21% de lead. O que quer dizer que a frequência de lead dele é relativamente alta. Isso se dá muito pela interação de range por parte do Big Blind. Então a gente pode ver que o Big Blind tem uma certa vantagem ao nosso range. E se a gente ver agora sobre a nossa frequência de cebet, a gente pode perceber que temos aqui um total de 48%, o que não é muito alto. Então a gente pode ver que a gente tem que ser mais cauteloso às nossas frequências de cebet. Eu vou usar aqui alguns filtros do solver da PLO Mastermind. Então vou abrir aqui os buckets, vou colocar aqui os overpair e flush draw. Então a gente pode ver que os nossos overpair vai ter uma frequência de 43%. Ou seja, menor que a frequência de todo o nosso range. Então a gente já consegue ver que ter overpair nesse spot não é tão interessante, já que a gente não vai ter tanta interação assim. Ou seja, a gente não vai ter tantos combos de overpair e interação com flushes mais sequências de 5, 6 e 7, de 5, 6, 5 e 2 e etc. Então, vendo aqui pelos flush draw, a gente pode perceber que a nossa frequência aumenta um pouco, vai para 52%.
mas ainda assim não é nada tão significativo. Bom, eu vou colocar aqui mais uns filtros, vou tirar agora a parte do Gutshot, né, que é a parte de interação com os straights, então a gente vai botar aqui exclamação GS, também outro que eu vou tirar, que é o wrap, que seria exclamação WR. Então é muito importante você utilizar esses filtros aqui no Solver para você entender melhor como que você vai estudar. Sempre que você for jogar no post-flop, primeiro de tudo é imaginar as 3 camadas que eu mencionei para vocês, as camadas dos pares, das sequências e dos flushes. Então a gente pode perceber que ainda tem as camadas da sequência, então eu vou tirar agora mais uma, que seria o Open-Ended, que é o ESD. Então a gente já tirou todas as camadas de sequência, sobrando apenas camadas dos pares e dos flushes, que seria o nosso combo específico, que a gente tem um overpair e um flush draw seminuts. Então a gente já pode perceber que a gente vai ter uma frequência de 36% de c-bet, mas ainda tem os overpair de Eyes-Eyes, então a gente vai tirar agora os Eyes-Eyes, sobrando agora os overpair de Rei-Rei. Então a gente pode perceber que com Flush Draw Nuts vão ser os combos que vão ser utilizados para c-bet. Então agora eu vou tirar o Ás de Copas. Tirando o Ás de Copas, a gente pode ver que cada vez mais que a gente vai subdividindo, tirando as camadas das nossas mãos, a gente percebe que a nossa frequência de c-bet vai diminuindo mais e mais ainda. Então a gente chegou aqui a 16% de c-bet. O que quer dizer que o nosso combo específico vai ser uma frequência de check. Aqui ainda tem alguns combos de c-bet com Rei-Rei, porém são combos um pouco mais específicos, com todas high cards, com backdoor flush draw e também bloqueando top pair. Então são mãos mais específicas que tem. Então se a gente começar a tirar cada vez mais, que no caso eu vou tirar agora o backdoor de ouros. Então, eu tirando o backdoor de ouros, colocando exclamação DD, que seria Diamonds, a gente pode perceber que já diminuiu mais ainda. Agora, se eu tirar, por exemplo, a dama, então a gente chega a 3,6%, o que quer dizer que o nosso combo vai ser um puro check. Então, você pode balancear o seu range de check com aqueles combos de damas, por exemplo, nessa parte de 11%, nesses combos que tem um EV de 6, para jogar de check behind, para fortalecer mais o seu range de check. Isso caso o vilão tenha uma frequência de probe muito alta. Para quem não sabe o que é probe, probe é quando a gente joga de check em posição e o vilão joga de bet no turn fora de posição. Então, você pode fortalecer muito o seu range de check em posição com esse tipo de combo. Então, a gente pode perceber que aquela mão seria um puro check. Então, é muito importante você, quando for estudar pós-flop, entender bem as camadas, perceber bem aonde que está a interação da sua mão com as camadas, dos pares, das sequências e do flush. E cada camada vai ser um motivo para você jogar de check ou jogar de bet em posição. Então, você tem que ir praticando esse tipo de spot e ficar analisando as camadas. Se com flush draw semi-nuts ele vai jogar de c-bet, se com flush draw nuts ele vai jogar de check. Então é sempre importante você ir analisando a junção de todos os grupos para que você consiga ter uma c-bet em posição mais efetiva. O segundo spot que eu trago para vocês é esse que rolou do cutoff e do Big Blind, onde um jogador abriu e teve um flat do Big Blind com Rei-Rei 6, 4 e 2. Nesse board de Rei 9, 7 é um board que também não vai ter tanta frequência de c-bet, porque além do Big Blind ter um range mais amplo, o range do cutoff também vai ser cerca de 30%, mais ou menos. Então tende a não ter tanta frequência de c-bet, já que é um board totalmente carregado com draws de sequência. Bom, com esse combo que a gente tem, onde a gente tem middle pair e duas pontas, onde uma delas só é nuts, a outra não é nuts. A gente pode ver que com 6 e 8, o 10 não é o nuts, já que o dama valete faz sequência nuts. Então a gente tem só um gut shot e 2 backdoor, tá? 2 backdoor flush draw, o backdoor de espada e o backdoor de paus. Com esse combo, então, tendo só um gut shot e estando em posição, a gente não vai querer negar a nossa equidade. Negar a equidade basicamente é jogar de c-bet e não conseguir pagar
o raise. Então, quando você está jogando em posição, é muito importante você ver se você vai ou não negar a sua equidade. Para isso, você sempre tem que analisar se os seus draws são voltados para o nuts ou não. E quando você interage com 2 backdoors em um board rainbow, a chance de você jogar de check é muito maior, já que você não vai querer negar esse tipo de equidade. Com 2 backdoor, você praticamente vai ter cerca de 15% de equidade adicional, e então o solver não nega esse tipo de equidade. Muitas vezes ele checa em posição. Claro que isso aí não é uma regra, né? Isso aí é apenas uma dica para que vocês observem quando vocês forem CBtar. Isso aí é sempre com base nas práticas, utilizando solvers, utilizando esses softwares para vocês conseguirem aprimorar a linha de raciocínio e utilizarem os combos corretos. Bom, foi utilizado de CBET pot, o que eu já não gosto muito, porque a gente já vai estar restringindo demais o range do vilão. Tomamos um check raise e foi jogado de call. Tá? Aqui é um spot onde eu não acho tão interessante esse CBET call. Primeiro, que a gente só tem um gut shot. Segundo, a gente tem 2 backdoors. 2 backdoors, basicamente, é um combo onde a gente quer mais realizar a nossa equidade. A gente quer ver se o nosso draw vai aumentar a nossa equidade na próxima street. Não é algo que a gente vai querer barrelar, tomar um raise e pagar para ver se vai acertar. Pois assim, a gente vai estar jogando contra um range mais restrito. Já quando a gente joga de check, a gente vai estar jogando com 100% do range de call no pré-flop do vilão. Então, vai ter mais bleffs quando a gente for jogar de check e acertar o nosso backdoor, né? Então a gente pode pagar muito mais tranquilamente jogando de check e pagando no turn. Já quando isso acontece, a gente está restringindo. Então o range que está dando check raise na gente vai ser um range mais forte, e aí sim a gente está precisando acertar alguma equidade. Nesse turn de valete foi jogado de chove por parte do Big Blind, e obviamente nós iremos pagar. Mesmo Dama 10 sendo o nuts de sequência, nós temos aqui ainda 2 pontas e flush draw nuts, pois ainda assim no range do Big Blind que ele deu raise, ele pode ter, além de combos de Dama 10, ter combos de rei, de 9-9 e alguns poucos, mas sim alguns 7-7 no range dele. Então a gente tem que pagar porque a gente vai ter a equidade. Mas, como jogado no flop, não é tão interessante a gente jogar dessa maneira com esse tipo de combo. Então a gente pode ver que a gente precisaria de 33% de pot odds para pagar aqui nesse spot. E como a gente pode ver, a gente tinha 34%. Porém, utilizar esse combo de bet call não é tão interessante e a gente vai dar uma olhada agora pelo solver. Bom, vendo aqui pelo solver, eu encontrei aqui esse board de rei 8-5, porém é uma pequena alteração do botão contra o Big Blind. Ele não tem disponível para cutoff e Big Blind com board rei high rainbow. Então vamos ver aqui pelos buckets com um par e middle pair, que no caso seria o nosso combo que a gente tem como equidade. Então, utilizando aqui por esse filtro, eu vou colocar aqui mais alguns filtros nele para a gente encontrar algum exemplo que seja próximo àquele que a gente estava jogando. Bom, utilizando aqui pelos filtros, a gente pode perceber que o nosso range é de 46% de frequência de CBET com esse tipo de combo, onde a gente tem middle pair. Então a gente vai colocar mais agora alguns filtros. No caso, a gente só vai ter um gut shot. Então a gente vai excluir os wraps com exclamação WR e também a gente vai excluir os open-ended, que seria 2 pontas. Excluindo isso, a gente percebe que diminuiu um pouco a frequência de CBET. A gente vai colocar agora que a gente contém um gut shot. Então a gente vai colocar 2 pontos GS para gut shot. Tendo um gut shot, a gente já pode perceber que ao invés da nossa frequência de CBET aumentar, ela acabou diminuindo, chegando a 34%. E agora eu vou colocar aqui mais outros filtros, colocando que a gente tem um Ás na nossa mão e também tem uma dama. Então, colocando aqui 2 pontos Ás e dama. E a gente vê que a nossa frequência de CBET já diminui bastante. O solver vai querer CBetar apenas os combos que tem os backdoor triple suited, né? Por quê? Porque esses backdoor triple suited são os backdoors que o solver não vai querer ir de bet call.
Então por isso que ele gosta de jogar de C-Bet com esse tipo de combo. Agora a gente pode perceber que os middle pairs com os gutshot e 2 backdoors, né? Lembra lá do primeiro exemplo, lá dos 2 backdoors? É algo que muitas vezes a gente vai jogar de check. Por quê? Porque a gente não quer negar esse tipo de equidade. É uma equidade que a gente quer realizar ela, já que a gente está em posição. Quando a gente joga fora de posição, a dinâmica é diferente. Porém, em posição, é sempre melhor a gente realizar a nossa equidade. Então, a gente pode ver alguns exemplos aqui de 2 backdoors com double e triple suited, com várias variações de gut shot. Então, vamos dar uma olhada aqui se caso a gente tivesse um rei, se a nossa frequência de C-Bet vai aumentar. Então, vou tirar todo aquele aparato lá de middle pair. A gente pode perceber que a nossa frequência de C-Bet com o rei também é baixa, de 35%. Mesmo o top pair com dois backdoors e ainda o gut shot. Então, a gente percebe que nesse board a nossa frequência de C-Bet overall vai ser de 45%. Então, a gente tem que ser mais cauteloso quando pensar em C-betar com esse tipo de board. As ferramentas que estão sendo utilizadas para a gravação desse vídeo, eu vou deixar todas no link na descrição. A primeira delas é a PLO Mastermind, que você consegue utilizar na versão do pré-flop gratuitamente, e também o tracker que eu estou utilizando aqui para review das mãos, você consegue adquirir gratuitamente, pois está na versão beta, que se chama HandNote 4. Então, todos os links eu vou deixar aqui abaixo da descrição. Então, adquira hoje mesmo, gratuitamente. Um último exemplo que eu trouxe para vocês é esse spot do MP contra o Straddle. Foi jogado de Open, o Straddle jogou de Call. E chegou nesse board de valete 7-4, com 2 cartas de ouro. Nós temos Overpair e Flush Draw Nuts, bloqueando os Semi-Nuts. Bom, igual os outros exemplos, a gente sempre tem que, primeiro de tudo, analisar a nossa interação nas camadas. Na camada de pares, a gente não interage com praticamente nada, então a gente só tem aqui Overpair como par, a gente não bloqueia as trincas, então nessa primeira camada a gente já não tem tanta força assim. Já na camada dos flushes, a gente tem um Flush Draw Nuts e bloqueando o nosso principal cliente, que no caso seria o Flush Draw Semi-Nuts. E por último, a gente tem que analisar sobre a nossa interação com os straights, que no caso a gente não interage basicamente com nada. A gente tem o Ás 3 e 2 que conecta com 4, porém o 5 que nos dá pontas, que seria a melhor carta para a gente, que seria o Wrap, né, que a gente teria 3 pontas, no caso Ás 3 e 2, é o 5 que conecta com a sequência ali de 6 e 8. O que quer dizer que a nossa interação nesse board é muito baixa. A gente não pode pensar em jogar de C-Bet e, caso tomar um raise, ir para o chão com esse tipo de mão. É uma mão fraca. Por quê? Porque ela tem pouca interação com o board. E a gente pode perceber que é um board muito carregado, que está totalmente conectado nos straights, entre o valete 7, nós temos 3 cartas conectadas, e também nós temos o 7 e o 4, que também tem 2 cartas no meio, que é o 6 e 5, ou seja, é um board muito carregado de draws. A gente também não tem a relação dos flushes, que eu acabei esquecendo de comentar, que a gente não interage com os backdoor flush draw. Ou seja, a gente não tem 2 cartas de pausa aqui. Então, a nossa interação com o flush é relativamente baixa. Principalmente porque a gente bloqueia o nosso cliente, aquele que a gente quer extrair valor. Então, é mais um motivo para a gente querer realizar a nossa equidade, ao invés de querer jogar de C-Bet e propriamente negar ela. Então, foi jogado de C-Bet pot, foi dado um raise aqui com esse 4-4 e flush draw, e foi para o chão. E por felicidade do MP, acertou o turn mágico, né? Agora vamos dar uma olhada aqui pelo solver, como que ele joga esse spot. Bom, vendo aqui pelo solver, a gente pode perceber que a gente tem uma frequência de C-Bet overall de 52%. E agora vamos ver aqui como que o solver joga aquele tipo de combo específico. A gente pode ver que com overpair, a nossa frequência de C-Bet já diminui bastante. Isso se dá muito porque o board está carregado com draws de straight. Então, os overpairs
pelo fato de ser 2 cartas da nossa mão, tendo só 3, a nossa interação com os straights acaba diminuindo demais. Então por isso que a nossa frequência acaba diminuindo quando a gente tem overpair nesses boards muito carregados, né? Os boards mais dinâmicos. Bom, novamente aqui eu vou utilizar os filtros, né, dos buckets. Então, igual eu vou utilizar aqui, vou tirar os gut shot, vou tirar os open-ended straight draw, né? Para a gente dar essa limpada nesses combos que a gente não tem. Então a gente não tem interação nenhuma. O máximo que a gente vai ter é blockers, ou seja, a gente vai ter a carta que bloqueia a sequência, mas a gente não vai ter interação com ela, não vai ter nenhuma equidade relevante. E também eu vou tirar os backdoor, ou seja, vou tirar aqui com exclamação DD. Então a gente pode perceber que chegamos aqui a 37% de C-Bet, mas ainda tem os Eyes e também as High Cards. Então, vamos tirar aqui os Eyes e a gente pode perceber que diminuiu um pouco. Outro detalhe importante da gente reparar na nossa mão é que está tendo interação com os pares, né? É outro fator também relevante para quando a gente for pensar em C-Bet, né? Bloquear o top pair. Então, vamos tirar aqui o valete e a gente pode ver que está diminuindo mais e mais a nossa frequência de C-Bet. Chegamos aqui a 31% de C-Bet e agora vamos acrescentar que temos Ás e Rei de copas. Para isso, a gente vem aqui nessa parte no início do parênteses, vai colocar 2 pontos, Ás e Rei, Hurts. Então, a gente está contendo Ás e Rei, certo? Então, a gente pode perceber que o solver vai C-betar algumas vezes com o Ás e Rei, mas a gente pode reparar que ele gosta de utilizar sempre 3 cartas de copas. Ele não utiliza com tanta frequência assim o Rei de copas, né? Por que 3 cartas de copas? Porque 3 cartas de copas acaba bloqueando muito a frequência de copas do lado do vilão. Então vai diminuir muito a frequência de check raise e muito o check call por parte do vilão. Então a gente vai também agora excluir 3 cartas de copas. Então vamos excluir aqui quando a gente tem 3 cartas de copas. E por incrível, a gente consegue perceber que a nossa frequência de C-Bet cai drasticamente para 1%. Ou seja, aquele resto de C-Bet que a gente tinha de cerca de 30% se dá muito pelo fato de ter 3 cartas de copas, por bloquear muito. Então, em boards dinâmicos, o fato de ter blockers, muitas blockers, é relevante para quando a gente vai pensar em C-Bet em posição. Quando a gente não tem tantas blockers assim, mas tem uma equidade a se realizar, então a gente vai optar mais por jogar de check. Então, com 3 cartas de copas, o C-Bet vai ser melhor. E agora a gente pode reparar que só alguns combos muito específicos vão ser C-Bet, né? Agora, os combos de check vão ser infinitos, dos middle pairs. E agora, vamos dar uma olhada aqui, se a gente acrescentar aqui, deixar os valetes. Eu tinha excluído aqui os valetes, e agora vamos deixar o valete. Agora a gente pode reparar que os top pair já não vão influenciar muito. Agora vou tirar aqui, vou deixar o Eyes, agora começa a subir um pouco mais a frequência de C-Bet, que é no caso a gente ter overpair de Eyes, que seria o melhor overpair, bloqueando o top 7. Então a gente consegue entender como que funciona o solver numa C-Bet em posição quando a gente consegue subdividir em camadas. Então sempre pense em camadas. Camadas de pares, camadas de flush e camadas de straight. Se você ir praticando, entendendo como que é a correlação das camadas, vendo que cada camada, algumas delas vão aumentar a sua frequência de C-Bet e outras vão aumentar a sua frequência de check. Então, com o tempo que você for praticando e analisando a junção, a fusão de cada camada, você vai conseguir memorizar melhor e evoluir mais o seu jogo. Bom, o vídeo de hoje fica por aqui, eu espero ter ajudado vocês. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo, pois eu estou tentando entregar o meu máximo aqui de conteúdo e qualidade para que você possa evoluir o seu jogo. O meu muito obrigado e até a próxima.